Rivaldo Barbosa, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi nomeado um dia antes do assassinato de Marielle para esse cargo, foi preso por ter planejado o assassinato de Marielle. Agora, a pergunta que não cala: por que o cara que planejou o assassinato da Marielle, por que ele foi nomeado para o cargo de chefe da Polícia Civil um dia antes do assassinato? O Braga Neto era um interventor envolvido nas tramas golpistas. Vocês já pararam para pensar o risco que nós corremos esse tempo todo? Porque pensem, o interventor federal no Rio de Janeiro bancou a nomeação do Rivaldo Barbosa para chefe da Polícia Civil um dia antes do assassinato. Agora sabe-se, devido à investigação federal, o cara nomeado foi o cara que planejou. Quem bancou o cara nomeado é o interventor federal, Braga Neto, candidato a vice na chapa do Bolsonaro agora, né? Perdeu. A Raquel Dodge. Então, PGR da época pediu que houvesse uma investigação federal no caso da Marielle, porque percebeu-se que ali no Rio de Janeiro estava tudo dominado. Só que o STJ negou. Agora cabe saber se havia algum infiltrado da milícia lá também, né? Porque nós tínhamos miliciano na presidência, miliciano na intervenção federal do Rio, miliciano chefiando a Polícia Civil. Haveriam, por acaso, milicianos também na justiça? A investigação que prendeu os 3 mandantes do assassinato foi uma investigação da Polícia Federal por decisão do governo federal. Portanto, se Lula não tivesse ganho as eleições, a Polícia Federal não teria investigado o assassinato de Marielle no Rio de Janeiro e continuaria lá como estava, tudo dominado pelo crime. O estranho é que Bolsonaro tenha concedido passaporte diplomático para a família dos Brazão inteira, né? E engraçado também que o Brazão e o Flávio foram os únicos que votaram contra a CPI que deveria investigar as milícias. Estranho também que, se cavocar mais um pouquinho aí, vai cair pastor, vai cair ex-presidente, porque tem muita gente envolvida. O esquema lá era grilagem de terra, ocupação ilegal comandado pela milícia, que são policiais militares corruptos, né? Das execuções, da matança. É uma espécie de crime organizado de direita que mandava e manda no Rio de Janeiro. A coisa é meio confusa, assim, porque se você for pensar bem, eu sou uma pessoa muito intuitiva, então eu já sei antes de saber. É impressionante, porque ontem mesmo eu falava, antes das notícias virem à tona, que haviam mandantes por trás dos mandantes. E existem, né? Porque se a gente pensar que houve todo um aparato do Estado para proteger os 2 da família Brazão, o conselheiro. Ai, meu Deus do céu. De contas, é isso do Rio de Janeiro. Um dos Brazão, o outro é deputado federal. Para proteger esses 2, a Polícia Civil foi aparelhada, né? A nomeação do cara que planejou o assassinato foi um dia antes do assassinato. Ou seja, quem planejou o assassinato, na verdade, é alguém que nomeou o tal chefe da Polícia Civil que está preso. Porque ele não poderia se colocar sozinho no cargo de chefe da Polícia Civil. Quem o colocou lá um dia antes do assassinato é o maior interessado no assassinato da vereadora. É uma questão de lógica. Pense comigo. O cara que planejou o assassinato foi nomeado para o cargo de chefe da Polícia Civil um dia antes do assassinato. O assassinato acontece e o cara que planejou, que foi nomeado um dia antes do assassinato, entra em ação para investigar e para acolher a família das vítimas. Quem bancou foi Braga Neto, né? Mesmo havendo a não recomendação pelo fato do tal Rivaldo Barbosa já estar envolvido em outras suspeitas de outros crimes. Mas o Braga Neto disse: não, ele é suspeito? Não, é ele que vai ficar.
Braga Neto tá assim, sempre esteve assim, com Bolsonaro. Eu tô achando que Braga Neto, que nomeou o cara que deveria investigar, mas que planejou o assassinato, também não agiu sozinho. Talvez ele estivesse representando os interesses de outra pessoa, né? Que talvez fosse a pessoa que estava na presidência da República. O fato é que as investigações não podem parar por aí. Tem mais galinha que vai sair se você puxar essa peninha. E aquilo que eu disse ontem pode ser até uma coisa meio que profética, né? Se parar agora, pode ser que alguém ainda se salve. Mas se continuar investigando, pode ser que o Rio de Janeiro tenha que sofrer uma intervenção federal por falta de alguém para governar esse estado. Sabe que isso é muito sério? Porque pense, quantos governadores já caíram? Detalhe, se você não sabe, um dos maiores bolsonaristas hoje, inclusive o cara que idealizou e bancou aquele protesto para ameaçar o Supremo no dia 25 passado, é um pastor carioca. O crime organizado funciona assim. Tem alguém que manda na polícia, tem alguém que manda na justiça, tem alguém que manda no judiciário. Tem uma figura-chave colocada ali para fazer valer os interesses dos milicianos. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Mas, bem na verdade, a gente viu que, tratando do Rio de Janeiro, o que se salva lá são os políticos de esquerda. Não sou eu que estou falando, não estou sendo tendencioso, não estou sendo ideológico, eu estou falando de uma situação prática, lógica. Olha o que a direita está fazendo com o Rio de Janeiro. E se a direita foi aparelhada pelo crime, e o crime, representado por essa direita carioca, combate veementemente a esquerda, e inclusive elimina vereadora que se opõe ao esquema criminoso deles, eu só posso confiar mesmo na esquerda. Mas aí se você pegar e estender isso para o Brasil inteiro, neste momento, é só a esquerda que tem como opção que ainda está livre do crime organizado. Aparentemente. Se você perceber o que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, quando Bolsonaro assumiu, né, a presidência e transformou aquilo tudo numa milícia, e todos quantos apoiaram o governo dele, toda a direita acompanhou o governo dele, toda. A ala radical de extrema direita e a ala de direita moderada, porque ele fez o que quis, né? Os únicos que se colocaram como oposição e denunciaram os maus feitos o tempo todo foi a esquerda, que eles tentaram destruir. Desculpe aí, né? Eu vou ficar do lado da esquerda até que se prove o contrário. E não é fake news whatsappiana que vai nos convencer de que vocês direitistas são de fato cidadão de bem.